Bíblias a Brothers, Provérbios open your Bibles to Proverbs 10:4. chapter 10, verse 4. So, no, Diana, open to Proverbs 13:4. Provérbios 13:4. Marcelo, abre a 2 Tessalonicenses 3:10. Amém, Marcelo? Escutou? Amém. Quem abriu a Provérbios 10:4? Who has Proverbs 10:4? Juliano, lê para mim Provérbios 10:4. Juliano, read for me Proverbs 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. So, 13:4. Proverbs. Oh, sorry, Diana, my bad. No matter how much you want, laziness won't help a bit, but hard work will reward you with more than enough. Marcelo, dê sua licença. Porque quando ainda estávamos convosco, isso vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Nesses 3 In versículos, these 3 verses, dá para entender you can understand que preguiça that laziness é uma coisa is something que mata ministérios, that kills ministries, especialmente especially os ministérios de finanças. the ministry of finances. Sabe, irmãos, You know, brothers, você dominar for you to dominate seu próprio tempo your own time é bem difícil, is very difficult, mas você pode com o Espírito de but you Deus. can through the Spirit of God. E quando você domina seu And tempo, when you dominate your own isso é a time, chave that is the key para você to you alcançar coisas mais grandes reaching dentro do greater ministério de things finanças. inside the ministry of Porque o finances. espírito de preguiça Because the spirit of laziness é o mesmo espírito que It's vai the same parar você spirit de voltar para a that will faculdade. keep you from going back to school. É o mesmo espírito It's the same que para spirit você de pegar um that keeps you livro from picking up a sobre book sua área para about the aprender areas mais. that you work in to learn more. E o mesmo espírito And it's the same que spirit vai deixar você com poucos recursos. that will leave you left with few resources. E o mesmo espírito que And it's the deixa same que spirit gaste seu tempo. that spends your time. Isso é uma coisa, irmãos, muito importante. That's something, brothers, that's very important. Porque tem várias coisas que Deus não vai Because fazer por there's various você. things that God will not do for you. E forçar você é uma delas. And forcing you to do anything is one of those things. A única pessoa que força The only você person who will force you é is Satanás. Satan. Você dá ele um pouco, You give him a little bit, ele toma a sua vida. he'll take over your entire life. Mas com o Espírito Santo, But with the Holy ele Spirit, não faz isso. he does not work that O way. que você não dá a ele, What you do not give to him, ele não tira de sua he will mão. not take from your hand. Por isso, Therefore, toma como você quiser. take it how you will. Mas eu espero But que isso ministre sua I vida. hope this ministers in your life. Porque realmente, Because truly, para você pular para o próximo for you to degrau, jump to the next você level, precisa dominar essa sua you need to vida. dominate that in your life. Em minha vida, In my life, entre a mais alta eu vou em minha companhia, the higher I climb in my company, mais disciplina eu tenho que the ter. more discipline I need to have. E mais a preguiça And the more me custa. that laziness cost me. Sabe, essas 7 horas que eu You know, those passei 7 hours that I spent olhando televisão, watching TV, tá bem, eu não pequei. you know, I wasn't sinning. Ninguém aqui pode falar que eu pequei. No one here can say that I was sinning. Mas quem But mais eu pude ter feito com essas How 7 much more could I have done with those 7 hours? I'm watching you, Diana. She's having a weekend. Ninguém pode falar que eu pequei. You know, no one can say that I sinned. Mas But quem mais eu pude ter feito com essas horas? how much better that time could have been spent, what I could have done with those hours. Eu não estou falando que você não pode I'm descansar. not saying that you can't rest, Que você não pode tomar feriado. that you can't take a vacation, Ficar 7 horas na that praia. you can't spend 7 hours at the beach. Mas quando isso, But, quando uma surfboard aí. you know, spend 7 hours on a surfboard. Mas quando isso But fica when that a becomes rotina de sua vida, your life's routine, para de orar que Deus abençoe você financeiramente. stop praying for God to bless you financially. Para de orar que Deus Stop aumente praying that seu God increase your resources. Porque não vai fazer. Because He's not going to do it. Você vai gastar seu tempo You're going to waste your time e o tempo da pessoa que está orando com você. and the person's time who's praying with Vai you. passar fome se você jejum. And you're going to just be hungry if you're fasting.
Porque você tem que dominar isso. Because you need to dominate Em that. vez de você orar a Deus aumentar seu Instead dinheiro, of you praying to God, asking Him to increase your money, ajuda Deus a mudar sua vida. ask God to pray to God to ask Him to help you change your life. Amém? Amen? Amém. Bom, eu não vou, a gente Again. não vai ter detalhes aqui We're not going to go into details here sobre quanto é necessário, quanto é about how suficiente. much is necessary or enough. Se você quer mais isso, procura a gente ministra para você If you need more particular. help in that area, come seek us out, privately, and we'll help you out. Ou você procura a gente pregou 1 hora sobre somente isso, 2 meses atrás. We preached on this for an hour about 2 months ago. A terceira coisa And the third thing que eu quero falar that I want to say é sobre is about tempo. time. Ou, o conceito de time. Não, deixa eu falar. Abre suas Bíblias em Eclesiastes 3. Open your Bibles to Ecclesiastes chapter 3. Eclesiastes. Obrigado, irmão. Time. O tempo das coisas. O tempo das coisas. Todo mundo achou Eclesiastes 3. Everyone found Ecclesiastes chapter 6, verse 3? Capítulo 3. Luiz Carneiro. Chapter 3, Luis Carneiro. Oh, não, Jesus, melhor. Better yet, Jesus. 3, 1 a 8. 3, 1 to 8. Todo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e o tempo de deitar fora, tempo de rasgar e o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e o tempo de aborrecer, tempo de guerrear e tempo de ter paz. Amém. Pastor Luiz, Pastor você Lewis, está pregando sobre negócios. you're preaching about Que não tem business. esse assunto com What does that negócios. have to do with Tempo business? disso, tempo daquilo. Time of this, time of that. Tempo. Time Uma coisa is something bem importante that's very important na área de negócios. in the area of business. Irmãos e irmãs, Brothers and sisters, essa é uma área it's an area onde os crentes where Christians, estragou o assunto. they Blew it out, just man. blew it out. A coisa foi ruim. Things went bad Porque crente tem a mania because Christians have the habit de não fazer of not doing a coisa certa the right thing ao momento certo. at the right time. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa Many times certa we want to do the right thing no tempo at the errado. wrong time. Deus fala em jejuar, God speaks about orar com fasting sua mulher, and praying with your wife para você ficar ligado com ela. so that you can stay connected. Isso que o crente faz. And what does a Christian do? Fica preguiçoso. They become lazy. Quando a mulher sai da casa, And after his wife leaves the house, porque ele é uma besta, because he's an idiot, ele vai falar, pastor, vamos he orar e says, jejuar, Pastor, pastor. let's pray and fast. Vamos procurar Deus, a Let's face de seek Deus. God. E vamos procurar a face de Deus com ele. And you go to seek the face of God with E eu them. vou fazer. I'm gonna do it Eu vou regardless. falar com ele, meu filho. But I'm gonna tell him, my son, Onde você estava 2 anos where were atrás? you 2 years ago? Jejuando. Instead of praying and fasting, Você está fazendo o que não deve. you were doing what you shouldn't have been doing. Irmãos, Brothers, se isso é uma coisa que aplica if that's something that em applies casamentos, to marriages, também aplica para a sua vida it also finanças. applies to your finance life. Muitas vezes, Many times, como crentes, as a Christian, a gente vive na misericórdia de we Deus live in the mercy of God com respeito aos nossos trabalhos, in respect to our o que a jobs gente faz. and what we do, Em vez de viver com o instead favor de of Deus. living in the favor of God. E tem 2 diferenças grandes. And there's 2 great differences there. Sabe, a Bíblia fala You know, the Bible says que é para você ter um testemunho bom. that you are to have a good testimony. Isso não somente quando você está evangelizando, And that's not only when you're evangelizing, mas também quando você está trabalhando. that's also when you're working. Sabe, se você não chega You know,
a seu trabalho, quando você deve chegar, if you don't get to your job on time when you should get there por 6 meses, for 6 months, e depois chega o fim de ano, and then at the end of the year, Deus não dá você um bônus, God doesn't give you a bonus, você fala, Satanás. you say, oh, Satan. Satanás estava atrapalhando o meu bênção. Satan was getting in the way of my blessing. Satanás não estava nem perto do Satan meu. wasn't even near you. É somente você. That was all on you. Muitas vezes, And many times, para você alcançar for aqui, you to reach here, você tem que aprender you have to learn a fazer o que tem que ser to feito do what needs to be no done momento certo. at the right moment. Sabe por quê? You know why? Porque como você tem esse degrau, Because when you're at this level, os erros errors são muito mais grandes. are much greater. Ou eu vou mandar tanque cheio de comida, Oh, I was supposed to send, an entire boatload full of food, 5 toneladas, 5 tons of food, mas eu mandei mês atrasado. but I sent it a month late. E o vento do mar And, the winds in the sea, fundou o barco. sunk the ship. Quando você está mexendo com toneladas e When you're milhões, dealing with tons and millions, tempo é tudo. time is everything. Se você dá dinheiro para negócio If you give money to a business muito cedo, too early, eles gastam o dinheiro onde não devem. they spend the money where they shouldn't. Se você está muito tarde, If you give the money too late, o negócio quebra. business breaks. Eu mexo com finanças. I work with Eu entendo finances. esse conceito. I understand that Se você concept. dá dinheiro ao seu filho, If you give money to your child ao momento errado, at the wrong moment, você estraga a vida dele. you can ruin his life. Mas se você dá muito tarde, But if you give it too late, você pode fazer impactos muito mais grandes. you can also create very great impacts. Ah, dá para entender meu português Can you nisso? guys understand my Portuguese in this? Isso é uma coisa, gente, And that's something, guys, that que como pessoas de negócios, as a person of business, temos que dominar. we have to dominate that. Eu não tenho como Again, entrar em cada I can't enter into indústria de every vocês, tiny different industry you guys work in, mas eu sei que é meu trabalho. but I know that my job Tem muitas responsabilidades, has many responsibilities, quais dia that of which one day talvez não faz muita diferença. maybe won't make a big difference. Mas multiplicado isso por 7 vezes, But multiplied by 7 em 7 erros diferentes, and 7 different errors, isso pode atingir meu bônus that can affect my ao bonus fim do ano. at the end of the year. E se eu não recebo bônus, And if I don't receive my bonus, onde estão os recursos que eu vou dar para abençoar o povo where are de the Deus? resources that I'm going to need to bless the people of God? Isso é uma responsabilidade que eu tenho. That's a responsibility I have. Onde estão os recursos para abençoar minha própria família? Where will be my resources to bless my own family? Se meu irmão me liga, Luiz, If my brother calls me and says, Louis, preciso $5.000. I need $5,000. Oh, não tenho $5.000. I don't have $5,000. $500. Louis, I need $500. Se eu não faço o que eu tenho que fazer, If I don't do what I need to do, não tem como there's no way eu falar com ele. for me to tell him, É Deus que eu servo, the God that I serve é um Deus do poder. is a God of power. Ele cuida da minha He vida. takes care of my Eu não life. vou emprestar $500. I'm not going to be able to lend Eu vou $500. dar você 800 I'm going to give you 800 para você ver o que Deus for you faz. to see what God can do. Você vê a diferença? Do you see the difference? Mas para eu fazer isso, But in order for me to be able to do eu tenho that, que ter o tempo certo I have to have the right nas time outras áreas da minha vida. and I have to have the right timing in all the other areas of my life. Você que tem seus próprios negócios, Those of you who have your own business, você vai que vai dar para o cliente. If you say you're going to give something, se você fala que vai dar uma coisa para o cliente às 3, if you have your own business and you tell your client you're going to give him something by 3 e o'clock você dá às 7, and you give it to him at 7, ele talvez perdoa você. he might forgive you. Se você dá a ele às 2:30, But if you tell him at 3 and you give it to him at 2:30, ele vai falar com todos os amigos he's dele. going to tell Nossa, all o que ele his fez? friends, man, that's such Falou good 3, business. 2, He 2:30. told me he was going to give it to me at 3. He had it done by 2:30. He did a tremendous Você job. recebe mais cliente. And you'll receive more clients that E way. esse cliente vai aumentar. And that clientele will Seu increase salário. your salary. E o que Deus vai usar para abençoar And o it's povo what dele. God's going to use to bless his people. Tudo está ligado. Everything is interconnected. O que você faz, What you do, o que você acha que não tem importância, what you think is not important, é a base que Deus is the usa basis of para which abençoar God o povo uses dele. to bless his people. Amém? Amen?
E outra coisa, And something a else, gente já tocou nisso, we already talked about this, mas eu vou tocar nisso de novo. but I'm going to talk about this É again sumamente because it's importante. extremely important. Isso não somente tem que ver com o seu trabalho, This not only has to do with your job, mas tem que ver com a but it has to divisão do with division de tua vida. of your life. Tem muitos crentes There are many Christians que trabalham that work 75 horas por semana. 75 hours a week. Você fazer isso For you 2, to do 3 that 2, meses, 3 months, tá bem, eu entendo. okay, we can Eu understand tenho que that. fazer também. I have to do it too. Tem um tempo, tem 4 meses o ano, There's 4 months a que year eu tenho que trabalhar 70 horas por that I semana. have to work 70 hours a week. Eu entendo. And I understand that. Mas se isso But if that pula de 4 becomes from 4 a 9, to 10, 9, 10, você tem que ter cuidado. you need to be careful Porque talvez because o maybe balanço em sua vida está errado. the balance in your life is off. Não tem como você trabalhar 75 horas, You can't work 75 hours a week, ser casado, be married, ser um pai, be a father, ler a Bíblia, read the Bible, orar pray, e ir para a igreja. and go to church. Não tem como. You just can't. Talvez se você acha como, você vai deixar Maybe bem. if you find a way to, please let me know. Eu já tentei parar de dormir, I've tried going without sleep, no trabalho, não faço. and that didn't work for me. It didn't go well. De novo, eu não estou falando aqui para ninguém. Again, I'm not Não tô telling mandando anybody mensagem here, I'm not sending secreta, any hidden messages, Mas você mesmo tem que avaliar a sua própria vida. you yourself need to value your own lives. Porque se você Because não faz o balanço certo, if you don't have the right balance, você perde mais em frente. you lose later on in life. De novo, o Again, objetivo The não é objective você ter is 5 not mil dólares, for you to 10 mil have dólares, 5, 15 mil 10, dólares, 20 mil dólares. $15,000, O $20,000. objetivo é The você objective ter dinheiro is for you to have money com unção, with anointing, que é uma coisa muito diferente. which is something Que that's very somente different ter dinheiro. than just having money. Por isso, uma das formas que Deus Therefore, vai orientar você One of the things that God will orient you in é dando você uma ideia que você é is seu balanço. by giving you an idea of how to have balance. Se seu trabalho If your job não deixa você balancear as coisas bem, does not let you balance things out well, muda o trabalho. change jobs. Eu prefiro você mais pobre, I would rather have you with less money com um bom casamento, and with a good marriage, boa relação com seus with filhos, good relationship with e your boa kids, comunhão com Deus, and good fellowship with God, que com 2 casas, than with 2 3 houses, carros, 3 e cars, você dando um dízimo em igreja de Giving $20 mil. a $20,000 tithe at church. Deus não precisa do seu dinheiro, God does not need your mas money. Ele quer você. He wants you. Isso é muito mais importante que sua And that is a vida. lot more important than your money. Amém? Amen? De novo, Again, tempo, time dentro do seu trabalho, within your job, dentro de suas relações, seus within your casamentos, relationships, sua relação com Deus. marriages, your relationship with God. E se você quer ajuda nisso, And if you need help with você that, tem medo que você está If you're fora do balanço, scared that you're out of balance, fala com o pastor Wilson, speak to Pastor Wilson. pastora Meire, Speak to Chamady. pastor Luiz, Speak to Pastor Lewis. pastor Amanda, Speak to Miss Amanda. faz o que quer. Do whatever Tem you 4 want. pessoas que You podem have ajudar 4 você. people here that can help you out. Ou fala com os 4, se você quer cobrir todas as suas Or speak to all 4 if you want to make sure you're E covered você on all vai estar bem sides. abençoado. You'll be very well blessed. Amém? Amen? Amém. E se você quer um exemplo desse na And if you Bíblia, want an example of that in the Bible, olha a vida de Daniel. look at the life of Daniel. Ele tem todo, He had everything, mas ele foi balanceado. but he was balanced. E isso é o que Deus quer para sua And vida. that's what God wants for your life. Amém? Amen? Amém. Abre suas Bíblias. Eu Open quero your dar Bibles. um último exemplo I want to desse, give a last example of this. porque para mim isso é uma coisa bem Because perto to do meu me, this is coração. something that's very close to my heart. Porque isso é uma área como pastor, Because this is an area that as eu a vejo pastor, muitos crentes I see a lot of Christians estragar. that are just wasted. Abra suas Bíblias em Números 14. Open your Bibles to Numbers chapter 14. Esse é um texto And that's a text que é muito triste. that's very sad. Um dos textos bem tristes na Bíblia, porque se trata quando o povo de Israel, It's a very sad part in the Bible because it deals with when the people of Israel, eles mandaram os espias para a terra prometida. they sent the spies to the promised land. E os espias falaram coisa muito ruim. And the spies said very bad things. Thank you. Os espias falaram que a coisa era muito difícil. You know, não the podia spies that went fazer. out said that things were too difficult and they couldn't O do gigante it. era muito grande. The giants were too tall. E Deus falou com eles: And God said to them, você perdeu sua bênção. you lost your blessing. E depois eles falaram: não, And then Deus. after they said, no God, Não, a gente vai no, fazer. we're gonna do it, we're gonna do Deus falou, it. não faz. And God said, don't. Ele falou: não, vamos And they fazer. said, no, we're gonna do it. Em Números 14, And Numbers chapter 14, 39 a 45. verse aconteceu. 39 to 45.
Escuta o que fala. Listen to what it says. When Moses spoke these words to all the sons of Israel, the people mourned greatly. In the morning, however, they rose up early and went up to the ridge of the hill country, saying, Here we are. We have indeed sinned, but we will go up to the place which the Lord has promised. But Moses said, Why then are you transgressing the commandments of the Lord, when it will not succeed? Do not go up, or you will be struck down before your enemies. For the Lord is not among you. For the Amalekites and the Canaanites will be there in front of you, and you will fall by the sword, inasmuch as you have turned back from following the Lord. And the Lord will not be with you. But they went up heedlessly to the ridge of the hill country. Neither the ark of the covenant of the Lord nor Moses left the camp. Then the Amalekites and the Canaanites who lived in the hill country came down, struck them, beat them down as far as Hamor. If you don't have the right time, se você não tem o tempo certo, If you don't have the right timing, você vai perder you will lose muitas bênçãos. many blessings. Amém? Amen? Amém. E a próxima coisa And the next thing se trata deals sobre with começos pequenos. small beginnings. Isso é uma coisa That is something que a gente tem que aceitar. that we need to accept. Porque Deus começa pequeno Because God starts small e leva para coisas grandes. and can lift you up to big things. Será que há exceções? Tem. Are there exceptions? Sure. Para 0,01% do povo. To 0.01% of the populace. Para o resto, To 99,9%, all the other 99.9%, Deus começa pequeno God starts e small cresce em você. and then grows you from there. Blanca, lê para mim Lucas 16, Blanca, read for me Luke chapter 16. 10 a 13. Luke 16. Luke 16, 10 to 13. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Esses versículos These verses falam uma verdade speak the truth que é dura, that is harsh, mas é boa. but it's good. Eu quero. I want, Meu sonho my é dream que coisa não fosse verdade, gente. is that this would not be true. Porque eu quero achar Because I would like to think que se Deus me dá 10 milhões that de if dólares God agora, gave me $10 million right now, eu vou ser muito fiel. I would be very faithful. Muito mais fiel I would be a lot more do faithful que eu sou com than I o que am tenho agora. with what I have now. Mas Deus falou que não é desse jeito. But God says it's not that way. Muitas vezes, Many times, Deus deixa você com um salário pequeno God leaves you with a small salary here para você dominar for you to dominate as outras coisas the other things antes de liberar você aqui e aqui. before He takes you here and here. Satanás não faz isso. Satan doesn't do that. E se você quer ver o efeito disso, And if you want to see the effect of that, pega um tabloid e olha a vida das pessoas famosas. take a tabloid, uma revista, and look at the lives of famous people. Tanto em Brasil como em So much América. in Brazil as in America. As pessoas famosas com muito Famous dinheiro people with a lot of money, acham cada besteira para fazer na vida deles. they find the stupidest things to do with their lives. Jay-Z Jay-Z tem um relógio, has a watch. acha que cuesta I think $200 mil. the watch is $200,000. Que coisa tão estúpida. What a stupid thing. Tem gente morrendo de There are fome people starving to death. e você tem um And this relógio guy's walking around com $200 mil. with a watch that's worth $200,000. Não tem nada ruim There's nothing wrong com você ter as coisas. with you having things, Mas chega um ponto but it comes to a onde point as coisas têm você. where things own you. E você compra um relógio de And for you to buy a $200,000 watch, Para mim, to me, that's, eu não vou falar que é pecado, mas I'm not going to deve say it's a ser. sin, but it should be. Sabe? Deve ser You pecado, know, porque it isso é uma should coisa be. ridícula. Because that's something that's ridiculous.
Mas Deus não quer isso acontecendo em nossas vidas. And God doesn't want that happening in our lives. Por isso, muitas vezes, That's why many Ele deixa times você com pouco He leaves you with a little, e até que você não domina essa and pouco, until you can dominate that little, Ele vai dar mais. He's not going to give you more. Não adianta você reclamar com a sua mulher. You can't complain. Doesn't matter if you complain to your wife. Nossa, eles são tão ruins lá. Man, you're so bad at my job. Eu sou o empregado perfeito. I'm the perfect employee. Eu faço tudo. I do everything. Mas é aqueles ingratos que não fazem nada But, por you mim. know, those ingrates who do nothing for me. Gente, Guys, Deus não está enganado. God will not be fooled. Ele sabe. He knows. Se você não é promovido, If you're not being promoted, tem uma ou duas ações. there's only one of two options. Uma, você não está fazendo o que Either deve fazer. one, you're not doing what you should be doing, Ou você está fazendo o que deve fazer. or you are doing what you should be Deus doing. está usando isso para formar But um God's caráter using that to mais grande form dentro de ti. a greater character within you. Mas Deus sempre vai abençoar você. But God will always bless you. Talvez não financeiramente, Maybe not financially, mas em the long run, no final do caminho. no final do caminho, In the long run, você vai sair ganhando. you will come out winning. Mas é parte do processo. But that's part of the process. Se você quer ver exemplo If you want to see an de example pessoas que foram estragadas of people that were wasted por muito sucesso, by having too much success, olha para rei Davi, look at King David, Saul, look at Saul, Abraão, look at Abraham, Salomão. look at Solomon. Salomão tuvo tanto dinheiro, Solomon had so much money, tanta riqueza, so many riches, que a coisa subiu a cabeça dele. that things got to his head. Ao fim da vida dele, By the end of his life, ele tinha mais de 200 esposas he had more than like 200 wives e 700 concubinas. and like 700 concubines. Nossa, esse 900 mulheres. That's 900 women. Você não pode nem dormir com uma. You don't even have enough Acho que time. dura 2 anos e meio. It would take you about 2.5 years Você dormir com for you to uma. sleep with each Cada one, uma. each and every one. Se você consiga fazer isso por If you're able to do that 2 anos e meio, for 2.5 years, talvez você é um great. Superman. Maybe you're a Superman. Maybe you're a Superman. Maybe you're a Superman. Talvez você é um super-homem. Mas eu duvido. But I doubt. E a mesma coisa. And the não, same, é o que Deus quer evitar. and what God wants to avoid Isso acontece com a sua vida. is that happens to your life. Nossa, Man, agora eu tenho um salário de $200 mil. and I'm now making $200,000. Não dá pra aparecer com uma mulher tão feia. You know, I can't be seen with this ugly woman. Tem que deixar ela I need to leave her. e mudar ela para uma I need to upgrade to a 24-year-old. Porque agora eu sou a sua Because, campeão. now, I'm a champion. É bom I'm a pessoa winner. essa. I can't walk around with this. Wow. Eu aprendi esse de Cláudio Duarte. I learned this with a pastor in Brazil. Ou tem mulheres que falam, Or there are women that say, meu marido é muito ocupado, my husband's too busy. não tem tempo, He has no time. não quero atrapalhar a vida dele. And, I don't want to get in the way of his busy life. Eu preciso do dinheiro dele, I need his money. mas eu preciso também uma coisa para But, esquentar minha I casa. also need something to warm me. E procuro outro homem. And they go and seek other company. Male Isso company. acontece. Isso acontece And that happens. porque tem muito dinheiro que subiu Because- muito rápido. Too much money too fast. Amém? Eu Amen? não vou entrar mais detalhes. I'm not going to go into more Simplesmente eu details. vou falar Simply what I'm going to say essa verdade is that this truth aplica não somente para applies dinheiro, not only to money, para casamento, to marriage, mas também aplica but it para also applies empregados to e employees managers. and to managers. Não tem nada mais ruim There's nothing worse do que ter um chefe than having a que boss não tem suficiente experiência. that doesn't have enough experience. Porque ele estraga a minha carreira Because he's going to ruin my career e a dele and também. his as well. Por isso Deus não Therefore, quer você God deixar esse does not testemunho. want you to leave that testimony behind. Amém? Amen? Não vou passar mais tempo nisso, todo mundo entende. I'm not going to spend more time on this. You guys Eu get the quero idea. And I want to close Com essa última coisa. with this last concept. A verdade é que essa Truth seção is that this section é muito grande. is very large. Porque eu não sei se você já percebeu Because I don't know if you've noticed o que eu feito, what I've done, mas eu estou ligando but I am connecting seu caráter cristão your Christian character com o seu trabalho. with your work. Você tem percebido que todas as Have coisas you que eu noticed falado that everything I've said tem que ver com o seu caráter has to do with your character e não tem nada a ver com o seu dinheiro? and has nothing to do with your money?
O importante é que Because nesse degrau, what's important at this level você tem que mudar. is that you have to change. Dinheiro não é ruim, Money is not bad, dinheiro não é bom. and money isn't good. Dinheiro é simplesmente Money dinheiro. is simply money. Quando Jesus volta, When Jesus o returns, dinheiro vai ficar, money's gonna stay. o ouro vai ficar. Gold is gonna stay. Mas você não. But not you. Você vai para cima ou para You're embaixo. either gonna go up or you're gonna go down. E se você vai para cima, And if você, you go up, você pode ser rico you can be poor ou você pode ser or pobre. you can be rich. Mas dinheiro fica. But the money's gonna stay. Por isso, That's why aqui, here, Deus está mais interessado em God você is more interested in you que seu dinheiro. than your money. Essa é a parte importante. And this is the important part. Abre suas Bíblias, todo mundo. Open your Bibles, everybody, Colossenses to Colossians 3. chapter 3. Esse é um dos versículos This is one of the verses que quando eu escutei falar disso, that when I heard this, quando eu estava estudando, when I was studying, não para essa mensagem, mas em outros tempos da minha not for vida, this message, but during another time in my life, eu quase chorei. I almost cried. Falei, nossa, I said, man, ninguém tem pregado sobre isso. no one's preached about this. Todo mundo achou Colossenses 3, 23. Everybody found Colossians 3. 23 a 24. Misericórdia. Colossians 3, Colossenses capítulo 3, 23 a 24. 23 and 24. Irmão, tem como você ler pra gente? Sister, can you read for us? Em inglês ou português? Qual você Whichever tem? one you have. Oh, please. No, in English. Ah, português. Portuguese. Lê em português. Read in Portuguese, then, It's please. better in Portuguese, sorry. Colossenses 3, 23 a 24. Colossians 3, verse 23 and 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Zó, read it for me in English. Whatever you do, do it wholeheartedly, as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Read it for me in English, please. Vocês entendem o que esse Do you versículo guys fala? understand what this verse is saying? Se você para e pensa, If you stop and think about this, Deus está falando God is saying que quando a gente, that when we, eu como empregado, não como myself as an employee, not as a pastor, quando a gente trabalha em nossa when we companhia, work in our company, a gente está trabalhando como Deus. we are working as if unto God. E Deus, Ele